Regressamos ao Parlamento e ao teu encontro, José Manuel Mestre, com o Presidente do PSD. Presidente do PSD, que já assume também a posição a que vai a votos no próximo dia 6 de líder parlamentar Rui Rio, que durante a manhã houve dois momentos que marcaram este debate. Por um lado, a esquerda a querer saber de António Costa se está disponível para marcar, depois o senhor a pedir explicações a António Costa. Uma delas foi pelo lítio e se ele tinha condições para garantir que no plano político e ético João Galamba tinha feito tudo o que deveria. A resposta de António Costa foi pela segunda vez que o senhor gostava de julgamentos de tabacaria, dizendo-lhe que, no fim de contas, está a contradizer-se com aquilo que disse no passado ao ser contra de julgamentos na praça pública. Não está? Claro que não. Esse termo, julgamento da tabacaria, é um termo que eu uso para quando, enfim, as pessoas são na prática acusadas e condenadas nas páginas dos jornais e como eles estão dependurados nas tabacarias, eu chamo um julgamento de tabacaria. Hoje não dependurou João Galamba? Não dependurei na tabacaria, como é evidente. Nós estamos num debate parlamentar, saíram notícias preocupantes sobre a forma como o lítio, a exploração de lítio foi concessionada ou está a ser concessionada a uma empresa que tinha 3 dias de existência, um capital social mínimo para um negócio tão grande, com sede numa junta de freguesia do PS, sem estudos de impacto ambiental e, portanto, falar nisto no plenário da Assembleia e agora, por sua vez, levar este tema para as comissões do Parlamento, obviamente que não é um julgamento de tabacaria, caso contrário nós não podíamos fazer nada, não podíamos dizer rigorosamente nada. Essa foi a resposta que o Primeiro-Ministro encontrou para uma não resposta, quer dizer, não tinha resposta e disse isso, mas naturalmente que é nossa obrigação da oposição. Não me senti atingido porque eu percebi que ele disse isso porque não tinha resposta para dar, portanto não me sinto atingido, está aqui um certo código parlamentar que nós temos de entender. Quando não se tem resposta para dar, disse assim umas coisas, também disse que eu andava a treinar para comentador de televisão e tal, portanto, quando não há resposta, calado é que ele não podia ficar, não é? Não irá fazer nunca, ou pelo menos a seguir. Não é para a minha também lhe disse que para estar preocupado com o tamanho da sua bancada e não com o Governo, quando o senhor lhe atirou que os 10 novos governantes vão custar mais 50 milhões de euros. Como é que fez essa conta? Como é que chegou ao valor, mas onde é que foi buscar? Essa conta foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelos técnicos do Grupo Parlamentar do PSD, em função daquilo que são as despesas dos gabinetes ministeriais e de secretários de Estado, e depois o acrescento dá mais X%. E dá mais de 50 milhões. Eu reduzi para 50 milhões, enfim, para não ser muito exagerado. No entanto, aquilo que eu esperava do Primeiro-Ministro é que dissesse assim, está bem. Portanto, cada gabinete de um Ministro ou de um Secretário de Estado gasta 5 milhões. Vamos ver agora no orçamento do Estado qual é o incremento nas verbas para os gabinetes ministeriais. É aí que nós vamos ver essa coisa. Mas aquilo que foram as contas que foram feitas são valores dessa ordem de grandeza. Agora, aquilo que eu esperava é quando eu digo ao Primeiro-Ministro, já tenho o maior governo e o governo mais caro da história de Portugal. Eu não estou a dizer desde o 25 de Abril, estou a dizer da história de Portugal. Naturalmente, o governo do Afonso Henriques era mais barato, passa a brincadeira, mas quer dizer, é mesmo da história de Portugal. Eu pensei que o Primeiro-Ministro me vinha dizer assim, está bem, o governo é caro, o governo é grande, mas tem esta vantagem e esta, e esta, e esta, e esta. E por isso optei por isso. Não, ele não deu vantagem nenhuma. Ele absorveu que realmente o governo é o maior da história de Portugal, é o mais caro da história de Portugal, e depois relativamente à minha resposta que dá, mas olhe para a sua bancada que é um bocadinho mais pequenina do que era antes. É uma não-resposta também, é como os julgamentos da tabacaria. E é como o Mário Centeno, que disse que ele também não lhe respondeu. Mas eu penso que aí respondeu, ele na prática aí respondeu, porque ao não responder, quando eu faço uma pergunta, o Ministro das Finanças está a prazo, vai sair no próximo ano, de certeza, lá para meio do próximo ano, e ele pura e simplesmente não responde, ou seja, não diz, não está a prazo, vai continuar. Quando não diz isto, é porque isto não existe. Várias vezes já falou nisso, eu agora tenho que lhe perguntar, o que é que o senhor sabe, e uma vez no final de um debate disse que António Costa sabia, ou que o senhor sabia, o que é que o senhor sabe sobre o futuro de Mário Centeno que nós ainda não sabemos? Eu não sei nada de diferente daquilo que possa saber, que qualquer outra pessoa possa saber. Tenho uma intuição, vejo a atitude do Ministro, vejo que o Ministro foi despromovido, o Ministro das Finanças foi despromovido, o Ministro das Finanças era, entre aspas, a vedeta do Governo, o Governo atirava o Ministro das Finanças como... Mas na hierarquia não era nem o número 2 nem o número 3, salvo na hierarquia era o 3, passou para 4. Por exemplo, hoje no debate do programa de Governo, aquele que eles consideram que tem a melhor performance, por simplesmente não fala, não é? Portanto, tudo isto leva à degradação da situação económica e, portanto, o Ministro Mário Centeno está ligado a tempos de crescimento económico, não quer ficar ligado a situações de dificuldade que vão começar a aparecer. Portanto, tudo isto é uma intuição que eu tenho de que ele vai sair a meio do próximo ano
semana e por isso confrontei Ficaremos o então à espera por junho para saber disso. Eu agora, António Costa deu-lhe aqui duas respostas a duas coisas que o senhor defende. Uma delas é em relação às reformas estruturais que é preciso fazer. Falou em míticas reformas estruturais e disse que não é disso que o país necessita. Portanto, ele esteve a dizer que não conta consigo para nada? Bom, não sei se ele disse isso. Agora, temos ele disse que não precisa dessas míticas reformas temos uma divergência aí, se ele está a dizer que o país não precisa de reformas estruturais, bom, se o país precisa de algumas reformas estruturais, elas têm de ser feitas com o PSD, com o PS e com mais partidos, mas com o PSD e com o PS tem de ser. Não há nenhuma grande reforma em Portugal que possa ser feita sem o PS ou sem o PSD. Mas ele acha que o estava a dispensar? São de longe os maiores partidos e agora com estas eleições ainda ficaram maiores, digamos assim, em termos relativos aos outros. Portanto, isso tem de ser. Se ele diz, então, que, por exemplo, Portugal não precisa de nenhuma reforma estrutural, nós aí temos uma divergência de fundo. Porque se há coisas que Portugal precisa, em alguns setores, é mesmo de reformas de caráter estrutural, para digamos, terminar com os estrangulamentos que existem ao nosso desenvolvimento. Portanto, se realmente é esse o pensamento do Primeiro-Ministro, se for isso que ele quer dizer, não é que é com PSD ou sem PSD. Claro que se fizer tem de ser com PSD, pode chamar os outros, mas isso tem de ser. Estou a falar de reformas de fundo, não estou a falar de pequenos arranjos. Já percebemos que vamos ter de esperar por isso. Agora, sistema político, por exemplo, põe no programa de governo que não vai fazer a reforma do sistema político. É uma matéria que não é de programa de governo. Não é o governo que reforma o sistema político, é o Parlamento. O PS, não o governo. O PS é que tem de dizer se quer ou não quer. O governo, enfim. Portanto, há ali uma declaração política do líder do PS enquanto Primeiro-Ministro que vale o que vale, porque, como lhe estou a dizer, aqui está na qualidade de Primeiro-Ministro e não líder do PS. Agora, o sistema político não tem de ser reformado? As pessoas estão todas contentes e confiantes no sistema político? Não estão. Se ele acha que não pode haver e que não deve haver nenhuma reforma estrutural numa matéria que não seja o sistema político, estamos em profunda divergência. Por exemplo, nesse caso, estará disponível para uma outra coisa que António Costa pediu, que é para, em casos de interesse nacional, o PSD estando a fazer uma alternativa, ter que dar a mão para defender o interesse nacional? Para defender o interesse nacional, não é? Isso eu estou sempre disponível. Tanto faz que o Primeiro-Ministro seja do PS, do PSD ou até do Partido Comunista. O interesse nacional, para mim, está sempre acima de tudo. A regionalização. Aqui acabou por dizer, se eu bem entendi, que é preciso convencer Marcelo Rebelo de Sousa de que isso é viável. A descentralização, seguramente. A regionalização é a versão mais extrema da descentralização. O que temos, se calhar... O senhor não é pela regionalização? Depende. O Primeiro-Ministro falta que ele explique o que é que quer. Ele disse hoje que sempre foi pela regionalização, mas agora não sabe se há de fazer. E que eu era contra, que agora sou a favor. Não, eu fui contra e eu agora posso ser a favor ou não. Depende da regionalização que estivermos a falar. Se for uma regionalização que implica aumento da despesa pública, sou totalmente contra. Nem discuto mais. Agora, se for uma regionalização que permita até a redução da despesa pública, porque os regionalistas dizem que se consegue fazer mais com menos dinheiro. Cada euro entregue às autarquias é um euro mais bem gasto, aquela conversa que nós conhecemos e que eu acredito, eu fui autarca, eu acredito. Portanto, se a regionalização é para nós fazermos mais com menos, é um bom início de conversa e eu poderei estar a favor. Vamos ter também de esperar. Se for para gastar mais dinheiro, isso não. Então, em termos de espera, o senhor disse que não seria preciso esperar 4 anos pelo fim deste governo. Não acredita que ele dure a legislatura. Porquê é que não acredita? Ele pode durar a legislatura, como é evidente. Agora vai ter uma situação muito difícil, porque tem a sua liberdade muito condicionada. Este governo, em cada diploma que põe no Parlamento, designadamente os orçamentos do Estado, vai ter de negociar com um ou dois parceiros. Depende daqueles com que vai negociar, mas em princípio basta-lhe um, se for o Bloco de Esquerda, que aparentemente foi a noiva que ele escolheu, o Bloco de Esquerda, para este casamento, digamos assim, parlamentar. Vai ter de estar ali a negociar. E agora vamos ver o que é que vai exigir o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda exige muito, ele vai ter de saltar para o Partido Comunista. Ficou esclarecido com os esclarecimentos que os dois deram hoje? Fiquei esclarecido que os dois estão disponíveis para negociar com o Governo. Mais o Bloco de Esquerda do que o PC, mas o PC também não se pôs de fora. Agora, aliás, o que eu tinha dito durante a campanha, lembra-se que eu durante a campanha disse isso, eles vão se entender de certeza. Nós tínhamos combinado esta conversa para antes do reinício dos trabalhos, mas o tempo era pouco, estamos a fazê-la, não lhe quero roubar muito tempo, porque imagino que já esteja com saudades de voltar. Eu pergunto-lhe, para fecharmos esta conversa, se já tinha saudades
de participar num debate no Parlamento 18 anos eu tive a depois? oportunidade de explicar isso. Eu, nas eleições, candidatei-me a primeiro-ministro, não me candidatei a deputado. Se eu tivesse na minha vida profissional absolutamente normal e não fosse líder do PSD, se me viessem dizer assim, olha, 18 anos depois, queres ser outra vez deputado, eu diria que não. Agora, outra coisa é eu ser líder do PSD, ser candidato a primeiro-ministro e quase por inerência de funções, ser candidato a deputado e desempenhar aqui o papel de deputado. Gostou do ping-pong com o primeiro-ministro? Sim, naturalmente, quer dizer, está cá sempre algum, como se costuma dizer, o bichinho, um bocadinho e tal. Mas se fosse só para isto, claramente não. Agora, eu sou líder do PSD, mas sabe que isso fui candidato a aquela primeiro-ministro. referência do primeiro-ministro a estar a estagiar para comentador. Eu sei, mas isso é o problema que eu tenho. Quando eu sou genuíno, que sou sempre, e digo sinceramente o que penso, dou o flanco para depois poderem mandar assim umas bocas, mas não me importa nada com isso. Muito obrigado, Dr. Obrigado. Rui Rio. Não lhe roubo mais tempo. O Presidente do PSD, no dia 6 também líder parlamentar, hoje no duplo papel aqui e convidado da SIC Notícias para levantar os temas principais que surgiram até agora entre o PSD e o Governo neste debate do programa de Governo.